Todo mundo entendeu a Ametista errado e eu posso provar. Olha, Steven Universe é um show diferente. Alguns dizem que tem os melhores personagens já criados de uma animação, enquanto outros dizem o completo oposto. Apesar de tudo, tem uma coisa tão boa nesse show que eu sinto que as pessoas não comentam tanto. Tudo isso aconteceu em uma sequência de episódios que sinceramente mudou a personagem da Ametista para sempre. Mas antes de descobrirmos como a Ametista se tornou uma das melhores personagens, nós precisamos entender como era a Ametista em primeiro lugar. Na primeira temporada, nós vemos que a Ametista era considerada alguém muito irresponsável. Entretanto, eu acho bom adicionar que na minha recente reassistida a Steven Universe, eu reparei que as Crystal Gems e principalmente a Pérola pegavam muito pesado com ela. Eu acho que o melhor exemplo disso é no episódio Mulher Gigante, onde nós somos introduzidos a primeira vez a fusões, que basicamente são quando duas gems estão em perfeito estado de harmonia entre si. A questão é que a Pérola e a Ametista estavam brigando muito durante o episódio. Quando eu assisti isso pela primeira vez com meus 8 anos, eu culpava muito a Ametista aqui, porque nas brigas com a Pérola, era sempre ela que era meio nojenta na situação. Mas olhando o episódio agora, a Pérola era meio babaca. A Ametista é apresentada como a brincalhona do grupo e a Pérola como a responsável, e até pelas personalidades distintas elas se afastavam uma da outra. Porém, enquanto a Ametista recebia as críticas por fazer suas brincadeiras, a Pérola era tão chata e não recebia as mesmas críticas. Parece que no fim das contas a culpa sempre cairia para a Ametista. Vemos isso no final do episódio, quando ambas esquecem o besouro mágico e imediatamente a Pérola culpa a Ametista por isso, quando na verdade era uma responsabilidade das duas. No geral, a Pérola sempre começava as brigas. Isso acontecia porque a Pérola queria que a Ametista fosse mais responsável, alguém que fosse como ela e não exatamente do jeitinho que a Ametista realmente é. E guarda essa informação porque ela vai ser útil daqui a alguns minutos. Vemos melhor sobre as consequências dessa culpa à Ametista no interessante episódio Tigre Milionário. A Ametista aqui fez algo de responsável e tem sua atenção chamada pela Pérola, mas completamente ignora os seus conselhos. Entretanto, quando a Garnet abre a boca, ela vê que estava errada e sai da cena na hora. A questão é que enquanto ela odiava a Pérola, ela respeitava e entendia a Garnet. No início, a Pérola pensou que tinha acertado, mas na verdade o extremo oposto acontece quando ela foge à noite para lutar no ringue de luta. O que aconteceu aqui é que ao ser chamada a atenção, a Ametista sentiu que estava fraca. Ela sentiu uma falta de validação de alguém, e por isso ela foi buscar validação em outro lugar. Um lugar que ela reinasse e que ninguém acontece. Esse lugar sendo os rings de luta. Lá ela dominaria qualquer pessoa e sentia algo que ela sempre quis sentir. O controle. E sabe quem mais sentia falta desse controle na série, uma sensação de fraqueza? O Steven. Mesmo que por motivos diferentes, ele sempre se sentia subestimado pelas Crystal Gems. Isso machucava muito o pobre coitado. Mas quando ele vê que outra Crystal Gem sentia isso, ele se identifica com a Ametista. E assim, ficando próximo a ela, lutando ao seu lado. Esse sentimento dos dois sentirem que não são fortes o bastante ajudou muito na construção dessa relação. Tanto que no futuro a pessoa que mudaria isso pra Ametista seria o Steven. Essa proximidade dos dois levaria ao episódio Ir Por Aí. Aqui a gente pensa que vai ser uma história simples sobre o Steven querendo seguir o seu livro dos garotos sem lar, mas conforme o episódio vai passando, nós descobrimos que tudo isso significava muito mais que uma aventura besta. A Pérola tenta contar pro Steven de um jeito que o Steven pudesse entender sem surtar o quão grave foi que o planeta natal tentou fazer com a Terra, que no caso eles queriam basicamente destruir o planeta. Acontece que no meio daquela destruição em massa surgiu a Ametista que conhecemos e amamos. E essa fala da Pérola deixou a Ametista muito desconfortável. Nós não sabíamos exatamente o porquê, mas... No fim do episódio, a Ametista leva o Steven pro jardim de infância e, caramba, no início estava tudo alegre, com a Ametista sendo feliz com seu sentimento de nostalgia. Mas a Pérola decide aparecer e ela começa a discutir com a Ametista que foi insensível trazer o Steven para o jardim de infância. E eu julgo que essa cena é tão importante que eu preciso passar ela cheia pra vocês, então presta atenção nisso aqui. Você contou o que pra ele? Do quê? Tá falando da coisa ruim, é? De como esse lugar ruim era, pra onde os Gems ruins vinham pra fazer mais Gems ruins? É disso que tá falando, é? Criavam outros Gems aqui? Ametista, ele não está pronto. Ah, não se preocupe, Steven, tá tudo ótimo agora. Ametista... Deu tudo certo, nós vencemos. Para. E depois fechamos esse lugar pra que a Terra ficasse livre de parasitas como eu. Ametista... A Pérola lamenta o Steven ter ouvido a Ametista comentar sobre seu passado, e uma briga entre as duas acontece. De início você julga a Ametista, mas assistindo hoje em dia, sabendo o que acontece depois, é certamente outra experiência. A Ametista passa a briga desabafando, porque pra Ametista parecia que a Pérola não
gostava dela. Quando você conecta isso com o resto do episódio, fica clara a mensagem que os produtores querem nos passar. Porque a Ametista ficou ouvindo as outras gens falando quanto esse lugar era horrível e que ela nasceu num lugar péssimo. Pra quem não sabe, Diamante Rosa destruiu os recursos naturais da Terra com a criação do jardim de infância. Mas o que sobrou pra Ametista disso foi ela ouvindo o quanto o lugar que ela nasceu era um erro. E daí você soma as coisas. Enquanto as outras gens tratavam ela mal, o quanto elas falavam que ela estava errada, o quanto as gens falavam de assuntos insensíveis e sequer saber como a Ametista se sentia com isso. Quando você ouve tantos erros envolvendo seu nome, chega a um ponto que você pensa que até você é um erro. No fim, a Ametista tem uma conversa com a Pérola e é nesse ponto que as duas começam a se entender levemente. Porque a Ametista desabafa e fala o quanto tudo machucava ela. Parecia que ninguém realmente entendia os seus sentimentos e ela tinha que guardar isso pra ela mesma. Bem, eu acho que vocês finalmente conseguiram entender a Ametista. Essa gen por vezes era alguém responsável, mas ao mesmo tempo queria parecer forte para as outras Crystal Gems. Porque na cabeça dela, o respeito era ganho quando você era mais poderoso que outra pessoa. Eu não citei aqui por motivos do vídeo ficar muito longo, mas tem um episódio inteiro que ela se transforma em Sugalite com a Garnet e toma decisões terríveis, e se sente feliz por possuir esse poder. O problema é que mesmo que o último episódio tenha mostrado sua mudança, parecia que tudo sempre dizia pra Ametista como ela era sua própria torre de erros. O episódio começa com a Peridot interferindo no sinal de TV porque ela tinha feito uma torre voltar a funcionar. Isso não é muito importante, a questão é que os Crystal Gems precisavam destruir ela. Normalmente a Sugalite seria usado para destruir esse tipo de coisa, mas como a última vez que a Garnet deu uma chance pra Ametista tudo saiu do controle, ela decidiu se fundir com a Pérola dessa vez. E isso deixa a Ametista muito triste porque ela teve a sensação de que falhou. Falhou com a pessoa que apesar de tudo mais a levava a sério. E ao ver a Pérola conseguindo, a Ametista se sente mal, porque ela foi superada até na parte que ela deveria ser usada. A força bruta. E quando a Ametista vê todo mundo se divertindo, o mundo cai por terra pra ela. Parecia que era o universo inteiro jogando na sua cara que ela tinha errado. E aqui a tristeza da Ametista é jogada na nossa cara na música A Torre de Erros. Essa música é perfeita em mostrar como a Ametista vê a torre de erros que a Garnet e a Pérola estavam destruindo. E aquilo era o símbolo dos seus fracassos e que ela estava sendo punida pelo seu último erro. A Ametista está se sentindo fraca aqui. Feito tudo isso, Steven, como ser perfeito que é, decide se juntar com a Ametista com um plano para tentar achar a Peridot. Então ele se de tocaia naquele mesmo lugar para tentar prender a Peridot quando ela aparecesse. Uma pausa pra gente ver o Steven nos ensinando a colocar uma salsichinha entre os dedos e a Peridot aparece. A questão é que não é exatamente a Peridot. É a cápsula de fuga da Peridot. Não tínhamos ficado com ela? Será que ela roubou do templo e tá consertando o cubo? Aumenta aí. Peraí, de alguma forma a Peridot tá parecendo com a Pérola. O quê? Deixa eu ver. Ai, não. A Pérola? Por que ela tinha feito isso? Isso muda completamente o rumo do episódio. A Ametista começa a pensar e ela entende imediatamente o que estava acontecendo. Quando a Ametista se fundiu com a Garnet, ela sentia uma coisa que ela sempre sentiu falta em sua vida. A força. A Ametista se sentia forte, era uma sensação de que não importasse o que acontecesse, ela estava no controle. A Pérola estava usando a Garnet para sentir exatamente a mesma coisa. Por isso, quando eles voltam à torre, a Ametista não queria delatar a Pérola. Mas, ao mesmo tempo, aquilo não podia continuar assim. Algo interessante é que a série mostra pela primeira vez a Ametista se vendo na Pérola. Durante todo o resto da série, ela sentiu que as duas eram seres muito distantes. Mas aqui, ela tinha sentido exatamente o que a Pérola estava sentindo no momento. Uma sensação de não estar completa. E por isso, elas iam buscar o complemento na Garnet. A sua alma é seu complemento, não a peça que falta. A Ruby e a Safira amam estar juntas, mas cada uma tem sua própria vida sozinha. Esse buraco que está aí na sua vida, Steven, eu quero que você entenda que a Connie, Stevonne, não vai conseguir preencher. Eu sei que esse conselho é de Steven Universo Futuro e é totalmente sobre outro contexto de quando Steven tem seu pedido de casamento recusado pela Connie, mas ele se aplica tão bem aqui. Desde o início pro final da série, apenas uma personagem se manteve a mesma, enquanto todos os outros personagens mudaram. Isso se dá ao fato da Garnet ter um amor próprio, enquanto as outras pessoas tiveram que construir ele ao redor do desenho. Todo mundo na série está buscando validação de algum jeito. Para elas, o jeito de achar isso era ser tão forte quanto a Garnet. Por isso a Ametista se vê na Pérola aqui. Em nenhum momento ela tentou ferrar com a Pérola, tanto que ela não fala pra Garnet. Foi o Steven quem falou. O que a Ametista queria fazer era impedir a Pérola de cometer o mesmo erro que ela cometeu, falhar com a Garnet, porque ela tem medo da Pérola sentir o mesmo que ela sentiu.
Nesse momento, ela percebe uma coisa que eventualmente a Pérola também perceberia. A Ametista e a Pérola tinham muitas coisas semelhantes. Ambas tinham muito medo de suas fraquezas e elas queriam sentir superioridade. A Ametista e Pérola queriam validação. Assim, nesse exato momento, a Ametista vê a Pérola com outros olhos, não como uma inimiga que achava erro onde não tinha, mas como alguém que queria esconder os seus problemas. E assim, a Ametista respeita a Pérola, mesmo que num erro dela. E é aqui que você começa a admirar a personagem que é a Ametista. Mesmo ela sendo atacada pra baixo o episódio inteiro, ela sente algo que nenhuma das duas tinha sentido pela Ametista: empatia. Assim, a partir desse momento, a Ametista seria uma pessoa diferente, uma pessoa que pudesse falar de seus sentimentos, começando assim a ganhar o seu amor próprio. E eu sei, isso aqui tá muito lindo, mas tem um problema. Apesar dela resolver os seus problemas com a Pérola, tinha um problema que sempre voltava a assombrá-la: a sensação de fraqueza. A Ametista e Jasper são duas pessoas muito parecidas de certo modo. Entretanto, a força física das duas era completamente outra história. Crack the Whip é o melhor episódio para exemplificar isso. A Ametista passa o episódio todo sendo uma mentora para o Steven e a Connie, dizendo que algumas coisas eles pegariam no ritmo da batalha. A questão é que chega o conflito do episódio e a Jasper aparece. A Ametista tenta tomar a frente e decide lutar com ela, mas ela perde tomando uma surra gigantesca. Durante o episódio, eles dão um foco em mostrar que a Ametista só perde desse jeito porque ela tenta lutar como se ela estivesse no nível da Jasper. O Steven e a Connie então se fundem e derrotam a Jasper facilmente. A Ametista volta e, apesar dela ficar feliz pelo Steven e a Connie terem conseguido, na verdade ela estava fingindo um sorriso, pois aqui é o momento que ela percebe que não conseguiria ser tão forte quanto ela pensava. Para ela, aquilo era o fim do mundo. Ela queria que alguém conseguisse proteger o Steven e os seus amigos, mas isso se perde no episódio Steven vs Ametista, onde ela entra em uma competição com o Steven e o Steven começa a derrotá-la. Conforme o episódio passa, eles têm uma briga depois do Steven tentar deixar a Ametista mais feliz, e ela começa a desabafar como o Steven estava mais forte do que ela. Eu peguei essa ideia de vídeo do canal americano The Chestnut Tanuki e eu me inspirei em muitas coisas dela para fazer esse vídeo. Entretanto, eu quero destacar uma frase dita pela Tanuki: a Ametista não está se sentindo mal porque o Steven é mais forte que ela, mas sim porque alguém que começou lá embaixo conseguiu ultrapassá-la, evidenciando assim para ela que ficou estagnada, o que para Ametista, em um mundo que ela só se culpava cada vez mais, era horrível. Os dois acabam o episódio percebendo que, apesar de tudo, cada um tinha suas qualidades em áreas diferentes, e não existia um mais forte que o outro. Apesar do episódio não acabar mal, isso não consertou nenhuma das fraquezas da Ametista. Então, finalmente, depois de todo esse tempo de vídeo, chegamos no episódio que mudaria a Ametista pra sempre. O episódio começa com a Ametista treinando que nem uma doida, porque depois de ser derrotada pela Jasper, ela tenta desesperadamente se sentir mais forte. O Steven, como uma pessoa perfeita que é pela segunda vez, tenta acalmar a Ametista e mostrar pra ela uma nova visão de mundo. Mas como era de se esperar, isso não funciona. A Peridot percebe que a Ametista estava incomodada com isso e revela que a Jasper e a Ametista tinham sido criadas na Terra, assim a levando para o jardim de infância da Jasper. Mas isso não funciona muito bem, tipo, olha o buraco que a Jasper saiu. Então, no fim, isso faz o extremo oposto, só deixando a Ametista pior. Ela só estava se comparando com pessoas mais fortes que ela fisicamente e perdia em todas. Entretanto, em especial, ao meu ver, tem 3 pessoas que a Ametista mirava como objetivo para ser uma versão melhor de si: a Rose, a Garnet e principalmente a Jasper. O motivo disso é bem claro. Apesar de serem 3 personagens bem diferentes, ambas são fortes fisicamente. E era isso que a Ametista queria: força física. A Jasper era um sinal maior ainda, porque tecnicamente ela era tudo que a Ametista deveria ser na visão das diamantes. Então, para a Ametista, vencer a Jasper significava ter tudo que ela queria. Quando a Jasper aparece, ela vai com tudo para derrotá-la, mas como era esperado, a Ametista perde mal. Entretanto, daí entra nessa conversa uma pessoa que salvaria a Ametista, uma pessoa que por todos esses episódios sempre esteve ao seu lado. Você não tem nada da Jasper. Você é como eu. Porque nós dois não somos parecidos com ninguém. E é chato. Mas pelo menos eu tenho você. E você tem a mim. Então para de me deixar fora dessa. As piores gems ficam juntas, né? Por isso somos melhores. Depois de muito tempo, a Ametista finalmente entendeu. Ser forte de verdade não significava força bruta. Você é forte de verdade no momento que você administra suas qualidades e fraquezas de um jeito bom. A Sugalide aquela vez deu errado porque ambas se desequilibraram, acreditando que a força bruta era a resposta. E apesar de ter aceitado aquilo, a Ametista nunca soube o quanto isso significava. Entretanto, aqui, nesse exato momento, ela percebe que tinha qualidades, e o que faltava pra Ametista era reconhecer as suas fraquezas. E ao invés de lutar usando seus defeitos,
lutar usando das suas qualidades. Assim, nós voltamos pro episódio do Steven e Ametista, quando os dois percebem que se complementavam muito bem como uma dupla, assim se fundindo pela primeira vez e formando Quartz Fumê. E de uma vez por todas ensinando pra Ametista o que era ser forte de verdade. Essa fusão é a melhor pra Ametista. É aqui que ela percebe o valor de uma pessoa que sempre esteve ao seu lado e sempre quis o seu melhor. Oh, hey, final de vídeo, gente. Eu nem sei o que falar aqui, eu tô vendo que esse vídeo vai dar um trabalho enorme. Então, se não é pedir muito, dá like e se inscreve no canal. Muito obrigado, membros, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!